Olá, gente, paz do Senhor, para todos que estão inscritos no meu canal, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vim aqui hoje dando uma passadinha rapidinho para tirar a dúvida de uma irmã que me perguntou o que foi que eu fiz para lidar com uma paralisia do sono. Eu fiz um vídeo, querido, sobre a paralisia do sono, mas nesse vídeo realmente eu não disse como foi que eu fiz, como eu lidei com isso e como eu me livrei disso, né? E eu vou dizer realmente hoje o que foi que eu fiz para me livrar da paralisia do sono. Queridos, na época em que eu tive mais paralisia do sono, em que isso se intensificou na minha vida, há um tempo atrás, foi numa época muito difícil em que eu tinha acabado de me separar, eu estava desempregada, tinham cortado o fornecimento de energia lá de casa e estava assim um período muito ruim para mim, sabe? E apesar disso e além disso, quando chegava a hora de dormir, era aquela expectativa que eu tinha, porque eu sabia o que ia acontecer, porque eu sabia que eu ia ter pesadelos, que o inimigo ia me atacar, enfim. E era uma coisa muito complicada. E eu orava antes de dormir. Eu orava, mas para completar, nesse período eu também estava um pouco afastada de Deus. Eu não estava muito é, frequente nos trabalhos da igreja. Eu somente orava antes de dormir, mas aí eu comecei a perceber que isso não estava surtindo efeito. A Bíblia diz que há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Nós sabemos disso. E eu orava, mas eu não tinha forças para jejuar. Então eu percebi que aquilo não estava fazendo muito efeito. E você imagina, é, o meu problema com a paralisia do sono era sério, não era coisa leve. Quando eu ia dormir, irmãos, eu começava logo a sentir um pesadelo, a ter pesadelos. Eu acordava com a presença ruim dentro do meu quarto, com a impressão de que tinha alguém escondido atrás dos móveis do meu quarto. Meu corpo paralisava, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. E eu via o meu lençol sendo puxado de cima de mim. E algumas vezes também eu sentia mãos pressionando o meu pescoço, tentando me matar. E queridos, isso aconteceu por várias vezes mesmo. E eu não sabia mais o que fazer para me livrar daquilo. Até que eu comecei a trabalhar na casa da minha mãe. Minha mãe me chamou para trabalhar junto com ela. E na casa da minha mãe, eu carregava o meu celular. E eu comecei a ouvir pregações de um certo pastor enquanto eu trabalhava. E comecei a ter a ideia de baixar as pregações desse pastor. E os louvores que eu mais gostava para o meu celular. E esse pastor, irmãos, era um pastor abençoado. Eu não lembro mais o nome dele, nem lembro mais de que ministério ele fazia parte. Eu só lembro que era um pastor abençoado. Sabe, aqueles que pregam e o seu coração se alegra e o seu espírito testifica de que aquela palavra realmente é do céu. E então eu gostava muito de ouvir as pregações daquele pastor porque me aliviava. Me aliviava, irmãos, porque eu vivia deprimida, sabe? Por causa daquelas noites que eu tinha e por todos os problemas que eu estava passando. E então eu comecei a pensar assim, se eu pudesse levar esse pastor para minha casa, para ele orar lá, né? Só que eu não podia fazer isso, eu nem conhecia aquele pastor. Mas então, o que foi que eu fiz? Eu pensei, já que eu não posso fazer isso, então eu vou levar o pastor para pregar dentro do meu quarto, né? Vou levar aquele pastor para pregar dentro do meu quarto. Não pessoalmente, né? Mas eu posso levar as pregações dele.
E foi isso que eu fiz, queridos. Eu comecei a imaginar assim, se tem demônios dentro do meu quarto, então eles vão ter que ouvir o que eu ouço. Eles verão o que eu estou vendo, não é assim? Então eu fiz isso. Eu programei o meu celular para reproduzir pregação após pregação e louvor após louvor, mesmo depois de eu ter pego no sono. Entenderam? Quando eu ia dormir, eu ligava o celular para ouvir as pregações e os louvores. E eu ficava ouvindo. E aí depois eu pegava no sono e o celular continuava reproduzindo louvores e pregações. Porque eu pensei a seguinte coisa: aonde existe a luz, as trevas não podem prevalecer, certo? Então, eu dei um jeito de que naquele ambiente, no meu quarto, tivesse constantemente louvores e pregações, para eu fazer um ambiente santo, né? Fazer um ambiente santo. Porque, queridos, embora eu não estivesse totalmente na presença do Senhor, eu orava, porque eu acreditava na palavra de Deus, que ela diz que, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E ela permanece para sempre. Então, essa era a minha esperança, que o Senhor me protegesse, cuidasse de mim mesmo, eu estando infiel com Ele. E essa é a nossa salvação, né? Essa é a nosso escape, a nossa porta de saída, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus realmente. E essa estratégia de baixar louvores e pregações e fazer daquele ambiente do meu quarto um ambiente abençoado, né? Por isso, eu acredito que foi uma estratégia que foi Deus quem me deu, tá? Eu estava passando por muitas dificuldades e Deus sabe que há muitas coisas na nossa vida que a gente não procura, mas são provações, são consequências, mas nós passamos, né, queridos? Nós passamos. Deus, ele não vem para nos julgar, né? E eu nem quero entrar nessa parte, nesse mérito, mas o Senhor, ele nos atende na nossa aflição, né? Ele é bom. Então, queridos, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Depois de alguns dias fazendo isso, eu percebi que eu estava dormindo bem, que eu não estava mais sofrendo ataques, né? Comecei a passar os dias melhores, comecei a me sentir bem novamente. Então eu percebi que aquilo estava surtindo efeito, certo? Você pode me perguntar assim, irmão, você acha que eu devo fazer a mesma coisa? Eu não estou aqui te dando uma fórmula, tá? Não estou aqui te dando uma fórmula. Estou dizendo para você que funcionou comigo, que foi assim que eu combati a paralisia do sono. Houve uma noite, numa das noites mais terríveis, em que eu senti duas mãos pressionando o meu pescoço, e eu não conseguia falar, não conseguia levantar, nem me mover, mas eu conseguia clamar a Deus no meu pensamento. E eu clamando ao Senhor no meu pensamento, Deus, ele falou assim na minha mente, ele disse, eu ajudo aquele que chama pelo nome daquele que fez todas as coisas. E ali eu percebi que ele estava falando de Jesus. No livro de Filipenses diz que Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Né? E por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre todos os seres que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então, a Bíblia diz que o inferno está embaixo da terra. Quando ela fala que todo ser que está embaixo da terra também tem que se prostrar à autoridade de Jesus, ela está falando dos principados e potestades, do diabo e dos demônios. Eles têm que se prostrar a Jesus. Então é esse nome que a gente tem que clamar. E eu fiz desse nome, e eu fiz das pessoas que têm unção, e eu fiz dos louvores, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu fiz de tudo isso uma barreira entre mim
e o mal. Era esse entendimento que eu tinha, foi essa a saída que eu vi para mim, para eu escapar daquelas coisas. Porque, irmãos, só quem tem paralisia do sono, do jeito que eu tinha, sabe como é ruim, sabe como é difícil enfrentar uma noite, uma madrugada, no meio daqueles tormentos, daquele sofrimento. Eu não aguentava mais, irmãos, eu não aguentava mais. Então, eu acredito que foi Deus que me deu aquela estratégia. E eu, hoje, posso dizer para vocês que eu não sinto mais isso, eu não tenho mais isso, não tenho. Aqui e acolá eu vejo alguma coisa, eu sinto alguma coisa, mas isso é normal, eu já me acostumei porque os cristãos têm dons, né? Nós temos dons que Deus nos dá. Então isso eu sei que muitas coisas eu vejo são dons. Visão, estou falando. Mas a paralisia do sono, aqueles pesadelos terríveis, a presença daqueles seres no meu quarto e chegando ao ponto de me atacar, não, eu não sofri mais isso. A partir do momento que eu fiz isso. Então, se você quiser fazer isso também, eu te aconselho. Agora, nós sabemos que é bom a gente tomar as rédeas da nossa vida espiritual, né? É bom entregar a nossa vida para Jesus, porque contra as trevas, quem vence é só a luz. Só quem pode vencer é a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Não é isso? Então, contra o diabo e os seus anjos, nenhum ser humano pode. Nenhum ser humano pode guerrear contra ele, mas só Jesus. Porque ele tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E se a gente é inteligente, né, a gente vai ficar amigo daquele que tem todo o poder, que é Jesus de Nazaré. Então, foi assim que eu venci, queridos. A paralisia do sono foi dessa maneira, eu acredito que foi Deus que me deu essa estratégia. Então, repetindo, eu gravava mensagens, pregações no meu celular, os louvores que eu mais gostava, os que mais me faziam sentir a presença de Deus, e eu os punha para reproduzir na hora que eu ia dormir. Eu dormia, adormecia ouvindo pregações e louvores, e era uma bênção, e assim eu consegui de volta a minha paz. Passei algum tempo fazendo isso, mas consegui de volta a minha paz, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E aqui eu deixo, irmã, minha resposta, e eu espero que eu tenha te respondido a contento, tá? E a paz do Senhor para todos que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Tchau. Deus te abençoe.